Dani, mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês, Corral, pelo convite. Eu falei lá no Instagram, estou adorando que é uma coisa de manhã, cedinho, como se a gente estivesse realmente tomando um café. Achei ótima ideia. Bom, Dani, vamos falar um pouquinho sobre. Para quem não te conhece, acho difícil alguém estar parando nessa conversa sem saber quem você é, mas caso tenha alguém que não saiba quem é você, vamos contar um pouquinho só, rapidinho. Quem, Claro. quem é a Dani Arraizen se ela tivesse que se apresentar numa mini bio, né? Ó, na minha mini bio, eu sou jornalista e sócia fundadora da Contente, que é a primeira plataforma de conteúdo e mídia criada para a gente pensar sobre uma vida digital mais atenta e consciente. Então, essa é a bio. Eu vim para São Paulo em 2006 para fazer o trainee da Folha de São Paulo, e fiquei desde então, né? Já vou fazer 14 anos. E em 2010, um pouco antes eu conheci a Luísa, a gente se conheceu pela internet, então às vezes até parece, a gente poderia ter inventado essa história, sabe? A gente tem uma empresa de internet, a gente se conheceu pela internet. Eu tenho o Don't Touch My Moleskine, que é meu blog, desde 2007. A Luísa tinha um blog também, um dia ela me escreveu. E a gente começou a se corresponder, virou amiga de e-mail. Lembra dessa fase que a gente ficava amigo de e-mail? A gente que estava na internet desde que tudo era mato. A gente começou a conversar e um dia ela não morava aqui, quando ela se mudou para São Paulo, ela marcou um blind date assim com vários amigos de internet e deu muito match, assim, a gente só falava de internet numa época em que não era um assunto que todo mundo falava, assim, meio falar de internet parecia uma coisa de nerd, sendo que a gente não era nerd, não era de jogar nem nada, mas a gente sempre se interessou muito por essa internet que foi uma janela para o mundo, sabe? Tipo, eu me lembro muito o quanto eu conheci de tudo, de música, de cultura em geral, porque eu acessei a internet pela primeira vez. E aí a gente começou a ficar muito entusiasmada e uma amiga virou pra gente e falou assim, vocês deviam abrir uma empresa, porque vocês são muito apaixonados por internet. A gente falou, nossa, é verdade. Então, assim, eu trabalhava na Folha, fiquei lá um tempo, a Luísa trabalhava em agência de publicidade, e a gente resolveu abrir a Contente, assim. E quando eu lembro hoje, é meio louco, porque a gente abriu, o nosso primeiro trabalho foi essa amiga que convidou a gente para repensar a presença digital dela, pensar em site, pensar em rede social, que estava começando naquela época. A gente já abriu a empresa, já abriu mesmo, legalmente, criou o CNPJ, chamou um contador, que é mesmo até hoje. E quando eu penso, assim, tipo, foi uma aposta muito confiante do que a gente teria um trabalho longo juntas pela frente, assim. Então, a gente começou a Contente em 2010 e logo depois a gente criou um projeto que se chama InstaMission, que também é um projeto pioneiro, assim, que no Instagram, na publicidade, a gente estava muito entusiasmada pelo Instagram, a gente ficava assim horas e o Instagram mudou muita coisa, né? A gente antes estava acostumado a interagir em rede social por texto. Teve o Orkut, teve o Twitter, estava começando o Facebook, e quando chegou o Instagram veio essa questão da imagem. Então, de repente, a gente poderia se comunicar por imagem, a gente poderia passar a seguir pessoas porque elas faziam fotos muito legais, e não necessariamente porque elas eram só nossas amigas. Então, a gente quis convidar mais pessoas para compartilharem desse entusiasmo com a gente. A gente lançou o InstaMission em 2011, também um tempão, como um projeto de missões fotográficas. Assim, a cada semana a gente dava uma missão. Fotografe sua casa, fotografe sua família, fotografe o que o amor representa para você. A gente começou a fazer uma série de missões e quando o projeto tinha 6 meses, a gente foi sondada por uma agência de publicidade perguntando quanto é que custava para patrocinar aquilo ali. A gente falou um preço, a gente fez uma conta que é quanto a gente ficaria feliz, sondou com uns amigos, falou... Maravilhosa, melhor conta. Falou para a agência, eles falaram, beleza. E aí isso é todo um capítulo à parte, assim, o InstaMission virou um super case na publicidade, a gente já trabalhou com mais de 200 marcas, toda uma coisa, assim, e ele ficou muito forte por um tempo, e há um ano, mais ou menos, a gente ficou muito entusiasmada de propor conversas a partir da Contente também. Começou a ficar muito forte essa questão da gente discutir sobre o papel da internet nas nossas vidas, e aí começamos. Muito bom, muito bom. Gente, quem não acompanhou, não se lembra, para mim, se o Instagram tiver que contar a história dele no Brasil, ele tem que dedicar um capítulo para InstaMission, não é? Porque, assim, de fato, vocês fizeram
um movimento que mexeu muito com o Instagram no início dele no Brasil. Foi assim, foi uma revolução. Eu me lembro muito das primeiras edições do Insta Mission e depois do tempo todo acompanhando e assim, vendo o quanto as pessoas realmente... E vocês faziam um movimento que naquela época eu já ficava assim, gente, como consegue mobilizar tantas pessoas, né? Como consegue engajar tanta gente ao redor de um projeto, ao redor de um objetivo comum. Eu achava fantástico isso acontecer na internet do jeito que vocês faziam. Eu acho que tem uma coisa muito... A gente sempre foi muito apaixonado por internet e sempre conseguiu colocar muito de nós mesmos nos projetos. Então, eu acho que isso, para quem produz conteúdo, é uma chavinha que se ativa que, assim, às vezes você quer seguir... tá todo mundo fazendo uma coisa. Então eu vou fazer também, é isso que vai me fazer ter sucesso. Mas às vezes é assim, é numa ideia que você tem. A gente teve a ideia do Insta Mission meio de um dia para o outro. A gente pensou, vamos convidar as pessoas para postarem fotos de um mesmo tema. E era quase como se elas estivessem querendo um incentivo para postarem mais, para mostrarem seus talentos e tudo mais. Então, é quase como se a gente tivesse criado uma comunidade dentro dessa grande comunidade do Instagram, a partir dessa investigação de como é que a gente pode se expressar mais. Então, é muito feliz essa história, assim, a gente fica bem animada. Muito legal. E Dani, mas assim, vendo toda essa jornada, essa trajetória que a gente está contando, qual foi o momento em que vocês começaram, ou que você começou a ficar incomodada com a forma como a gente estava lidando e tocando nossas vidas no ambiente digital? Que horas que essa chavinha deu uma virada e falou assim, tá, é legal, mas... Eu acho que nos últimos 3, 4 anos, eu acho que a gente começou a problematizar mais. A gente sempre problematizou, a gente sempre gostou de trazer discussões e tudo mais, mas eu acho que a internet foi ficando esse lugar onde a gente passa muito tempo, né? Então, tem estatísticas que falam que a gente é o terceiro país que mais passa tempo online no mundo. Falam que pode ser uma média de 4 horas ou uma média de 9 horas. Essa média, com certeza, já se mexeu diante desse momento que a gente está vivendo. Né? Cada vez mais gente na internet, o que é ótimo. Cada vez mais também um discurso sendo vendido de que todo mundo pode viver disso, viver de ser youtuber e tudo mais. E eu acho que a gente ficou muito online e produzindo muito sem entender as implicações por trás. Né? Tem um autor que eu gosto muito que chama Jaron Lanier, que ele fala que a gente não deveria chamar rede social de rede social, porque rede social é uma rede em que você se conecta com seus amigos, com sua família, que você, né, troca foto de bebê e cachorro, mas assim, ele fala que as redes sociais são uma máquina de manipulação do comportamento humano. E parece uma frase muito forte, mas se você trouxer ela para o seu dia, você consegue entender por quê. Quando você entra numa rede social, geralmente você não sabe o que você vai sentir. Quem nunca abriu uma rede social, isso antes da pandemia, né, e se deparou com uma foto de alguém, assim, no meio da semana, numa ilha paradisíaca? Aí você fala, nossa, olha esse lugar. Quem nunca abriu a rede social e viu alguém 9 da manhã dando uma palestra, subindo num palco e arrasando? Aí você pensa, putz, eu não estou fazendo o meu trabalho direito, eu não estou nesse lugar. Então, a cada vez que você abre essa máquina, você se depara com uma emoção que não necessariamente você sabe lidar. Principalmente se você acordou, abriu os olhos e pegou o Instagram. Não recomendo. Acho que todo mundo tem que tentar ter um pouco do seu dia para você mesmo. O nome do autor é o Jaron Lanier. Eu vou escrever aqui. Jaron. Legal. Então, a gente não está preparado para lidar com essa máquina, a gente só foi usando. E a partir do momento em que um monte de gente relata que está mais ansioso, que está se sentindo mais inseguro e tudo mais, é o momento da gente pensar, como é que a gente está usando essa internet? Como é que a gente faz para usá-la de um jeito positivo, de um jeito consciente, para que ela seja uma fonte de criatividade, disposição do seu trabalho, uma fonte de criação de comunidade. Então, a gente começou a lançar luz sobre isso a partir de 2015, mais ou menos, quando a gente criou essa hashtag internet que a gente quer, quando a gente tinha na Content, o blog da Content, a gente começou a falar. Eu lembro que um dos primeiros textos era assim, a gratidão é pop, porque tudo era gratidão naquela época. Então, a gente foi investigar um pouco e tal. Então, assim, o nosso desejo é que cada vez mais pessoas comecem a pensar no papel da internet nas suas vidas.
E não só no nível pessoal, porque ela mexe com as nossas emoções, mas também mexe com as nossas relações, mexe com nossa vida como sociedade, mexe até na nossa democracia, como a gente está vendo aí ultimamente. Super, super. Então, é uma conversa que, assim, a gente precisa entender. Essa ferramenta, ela dominou nossa vida. Essa ferramenta que domina nossas vidas, ela é basicamente tocada por algumas grandes empresas, Google, Amazon, Facebook, que dominam nossos cérebros, assim. Então, como é que a gente pode, enquanto não formos substituídos por robôs, como é que a gente pode pensar e refletir, fazer um uso crítico dessa internet? Muito bom, Dani. Você falando sobre isso, eu me lembro muito de uma pessoa que eu conheci 2 anos atrás e comecei a admirar muito o percurso dela, o que ela tem feito, o que ela tem falado a respeito desse tema, que é a Margaret Vestager, que era a comissária para a competitividade da União Europeia e agora é a vice-presidente da Comissão Europeia, que é a Comissão da União Europeia, né? E ela fala bastante a respeito disso, desse lugar também que você está falando, assim, ela fala de, gente, a gente precisa entender a urgência de exercermos a nossa cidadania digital e sermos alfabetizados digitalmente. A gente não está entendendo o quanto esses algoritmos todos, o jeito que eles são construídos, interfere na nossa vida. Então, assim, se a gente sabe mais a respeito disso e sabe lidar com isso, a gente vai começar a tomar decisões mais conscientes. Porque agora, enquanto você não sabe quais são as regras do algoritmo, você não toma decisões conscientes. As decisões nem sempre são suas. Exato, e já não são, né? Já está provado pelas eleições dos Estados Unidos, diria que aqui no Brasil também, que são máquinas também de uma manipulação do comportamento humano, porque assim, o Facebook, por exemplo, o Facebook ele coloca a gente em bolhas. Então, você começa a seguir um conteúdo, seus amigos, você começa a dar like num tipo de conteúdo, o Facebook começa a te mostrar aquilo. Então, em vez de ser a internet que ia ampliar a nossa visão de mundo, que ia ser uma janela para diferentes perspectivas, o Facebook colocou a gente em bolhas. E não é à toa que quando uma eleição acontece e o candidato que a gente votou não vai nem para o segundo turno, como já aconteceu, você fica surpreso, você fala, meu Deus, a minha bolha inteira estava de um jeito, sendo que você só vê o que você já quer ver, o que te faz bem. E assim, eu sei que todos nós devemos gostar muito de ser mimados e tudo mais, mas assim, isso não dá certo. Como é que a gente convive com a diferença? Como é que a gente convive com a discordância de pensamento também? É assim, né, que a gente consegue construir uma sociedade mais inteligente, mais crítica. E fora que ainda tem toda uma questão que ainda tem muita gente que não está na internet, né? Esse momento de pandemia escancara ainda mais essa reflexão, assim, porque enquanto alunos de escola particular estão dentro de casa com computador e celular tendo aula no ensino à distância, vários meninos de periferia não têm, às vezes, o que comer. E aí a gente está falando de um ensino à distância para todo mundo. Para quem é esse todo mundo? De novo, é uma bolha privilegiada. Então, assim, eu acho que ganha força também uma conversa sobre a internet como um direito, como algo que deve chegar a todo mundo, assim. Então, a gente fala que essa conversa sobre a internet que a gente quer, ela é também uma conversa sobre o mundo que a gente quer, porque é impossível dissociar. A maior parte das questões hoje passa pela internet, então por isso que a gente precisa tanto conversar sobre ela. Super, super, demais. E é uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, né, Dani? Porque a gente sempre fica falando de internet como se fosse todo mundo, ou como se fosse o Brasil inteiro. Gente, não, muitas vezes, inclusive, a gente mesmo, né, quando vai produzir conteúdo, ou os próprios jornalistas, a imprensa, o próprio governo vai falar assim, não, a internet disse, então todas as pessoas querem. Não, gente, vamos lembrar que Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, pessoas com acesso à internet diariamente por volta de 100 milhões. Então, assim, a gente não está falando do Brasil inteiro, né, necessariamente. Mas eu queria agora te perguntar como que essa visão impactou ou contribuiu para o trabalho que vocês fazem na Content? Essa mudança de lente, digamos assim. Ficou muito... Uma época a gente ficava meio assim... A gente se interessa por vários assuntos. A gente começava a ver na internet que, assim, quem falava de feminismo, falava de feminismo. Quem falava de sustentabilidade, falava de sustentabilidade. E a gente falava assim, a gente quer falar de internet, de feminismo, de sustentabilidade, de relacionamento, de tanta coisa.
E foi quando a gente entendeu que a gente queria falar sobre como a internet impacta todas essas áreas que a gente teve uma paz de espírito de entender qual era o nosso propósito maior. É pensar no impacto da internet em todas essas áreas e entender que a gente precisa furar nossa bolha, que a gente precisa criar um conteúdo que atinja cada vez mais pessoas. Assim, a gente está quebrando a cabeça agora para pensar como a gente faz isso na Content, porque a gente criou uma fórmula que é a gente posta uns especiais de conteúdo. Às vezes são 3 posts, às vezes são 6, às vezes são 9. Então a gente sempre traz um tema e vai desdobrando. E a gente pensou, tem muito mais coisa para falar, sabe? Tem coisa para falar o tempo inteiro. Então a gente está pensando um pouco como fazer isso, mas com esse aqui, parece que assim, aqui atrás da cabeça, sabe? Tem sempre esse pensamento. Como é que a gente fura a nossa bolha? Como é que a gente fala para mais gente? Não quero falar só com a pessoa que é mega conectada, que já entende tudo. Eu quero falar com ela, mas eu quero falar também com uma senhora de 70 anos de idade que entrou na internet, é uma imigrante digital e precisa aprender também, assim como a gente vai aprendendo a usar as ferramentas. Então, cada vez mais fica claro que a gente precisa expandir esse conteúdo, que ele é um conteúdo que funciona muito ali, mas também que ele tem um caráter educacional. Então, como é que a gente leva isso para outros lugares? Hoje a gente acabou de colocar no ar o nosso site, a internetqueagentequer.com, para colocar todos os conteúdos ali, a gente vai começar a experimentar, escrever coisas de mais fôlego também, para que essa conversa se espalhe para além do Instagram. Ah, que maravilha! Gente, o site entrou no ar hoje? Uhum. Entrou no ar ontem, eu acho, mas a gente acabou de divulgar. Ah, que feliz! Ó, vou colocar aqui então, ó, para todo mundo poder acessar depois aí, já salvar. Vou aproveitar também e fazer uma pergunta que a Marina está fazendo aqui. A Content tem um código de ética para usar a internet, estimular a internet que a gente quer. Vocês têm premissas, valores, regrinhas que vocês criaram internamente para garantir que isso continue acontecendo? Sim, e é uma coisa em constante construção. Assim, a gente está o tempo inteiro pensando qual é essa internet, com quem é que a gente quer somar, sabe? A gente fez um curso há uns anos atrás, uns 4, 5 anos, na Schumacher College. É uma escola que tem aqui no Brasil e é na Inglaterra. A gente foi para lá uma época, ficou uma semana fazendo um curso que foi muito transformador. E parecia que você estava ouvindo um TED Talk a cada pessoa que falava, sabe? Era meio chocante, assim, você não sabia nem direito como lidar. E aquele curso ali, ele abriu muito nossa cabeça no sentido de que o nosso trabalho é conectado com nossa visão de mundo. A gente espera um mundo que seja mais diverso, em que as pessoas tenham mais oportunidades, em que a gente pense sobre os nossos impactos no ambiente e tudo mais. Então, a gente até, quando voltou de lá, um dos projetos que a gente tinha, que era o Vai Lá, tinha Vai Lá FP, que era um guia de dicas da cidade. Sim. A gente deu uma mudada nele, a gente falou, será que a gente quer ficar falando só dos estabelecimentos, ou a gente quer falar de iniciativas que sejam mais legais? Então, assim, é quase como se a visão de mundo, ela pauta muito o trabalho. Então, a gente está o tempo inteiro aprendendo e o tempo inteiro querendo somar com quem está nessa construção. Isso no Instamission, principalmente, a gente já teve umas provações, assim, chegavam umas marcas que queriam patrocinar o projeto e eram marcas que eram de áreas, segmentos que não tinham nada a ver com o mundo que a gente acredita, o mundo em que a gente circula, sabe? Então, a gente também experimentou esse lugar de falar, putz, muito legal, mas não combina. Tem essa régua, assim, sabe, de não é nem uma régua moral de você não, mas é assim, pô, essa empresa aqui, essa empresa aqui, ela quer somar com outras que estejam propondo reflexões, que estejam com um olhar para o mundo um pouco mais abundante. Que legal, que legal. Não, você falando isso é tão importante, Dani, porque assim, dá para a gente pensar nesses valores em qualquer tipo de conteúdo que a gente produz, né, na internet. Não tem que ser um conteúdo necessariamente que já tem uma causa forte dentro do conteúdo. Você pode impregnar qualquer conteúdo que você produz com seus valores. Você falando até essa história do Vai Lá, eu acompanhei muito Vai Lá, e ao mesmo tempo eu já tive algumas vezes, alguns momentos envolvido com um guia cultural. No início, não sei se você vai se lembrar, eu fazia, na verdade, minha história com produção de conteúdo começou com a Bicult, lá em 2010, que era um guia cultural que começou em São Paulo. E Nossa, depois. eu assinava.
É mesmo? Pois é, a minha vida de produção de conteúdo começou lá. Eu comecei a trabalhar lá com o Jorge no Bicult, aí ele começou a me chamar, porque o Bicult era de uma agência de conteúdo de São Paulo, e depois, muito tempo depois, na verdade, ela lá me convidou para fazer o Chicken Pasta, dando dicas de BH. E eu sempre ficava com isso na cabeça, falava assim, gente, eu vou ficar mostrando que versão de BH para as pessoas. Que BH que eu quero que as pessoas saibam que existe? Ou que responsabilidade é essa de ficar fazendo uma curadoria de Belo Horizonte e que valor. E eu ficava muito neurado nessa história dos filtros. Falava assim, tá, meus filtros passam pelos meus valores. Sim, primeiro, tem que ser sincero que vai ser sempre meu filtro, né? Não tem essa história da isenção, da neutralidade. E outra, beleza, a partir desse momento que você entende que não tem neutralidade, você está usando qual critério para fazer isso acontecer? E aí, esses critérios eu fui descobrindo, falando assim, gente, tem que passar pelos meus valores, senão não vai ser de verdade, não vai ser eu. E a gente pode ver isso acontecendo em diversas coisas, né, na nossa vida e na produção de conteúdo a respeito de qualquer tema. Eu acho que isso na escola contente de conteúdo é muito fundamental, assim, a gente coloca muito de nós mesmas naquele conteúdo, assim, a gente pode até tentar fazer um mega planejamento que vai acontecer isso, isso e aquilo, aí no meio do caminho tem uma pandemia, você vai manter esse planejamento igual ou você vai parar, acolher o turbilhão de sentimentos que você está processando e vai agir como um ser humano ou você vai querer ser a máquina? A gente sempre vai para o lado do ser humano porque é isso, assim, esse conteúdo, o conteúdo que conecta de verdade é o conteúdo que vem de um lugar muito autêntico, é um conteúdo que vem dessa sua vontade de se expressar, é um conteúdo que vem desse entendimento de que você é afetado pelo que acontece no mundo, você é afetado por um conhecimento novo, por uma ideia nova, por uma pessoa que você conhece. Então, assim, o conteúdo que a gente produz e o conteúdo que eu gosto de consumir, ele passa muito por esse lugar, sabe? De estar conectado com o que a gente sente e com a nossa visão de mundo. E eu acho que cada vez mais eu estou percebendo nesse momento da pandemia também, eu acho que até o Instagram voltou um pouco a como ele era em 2011, 2012, quase uma vibe de diário, sabe? As pessoas se colocando de um jeito mais tranquilo, assim, sabe? Não tá mais aquela foto perfeita, o cenário que nós temos é a nossa casa, então haja criatividade para fazer essas fotos, mas assim, também tá mais simples, parece, sabe? Tipo, Sim. voltando a um canal de expressão. Eu gosto de ver isso, pessoas compartilhando ideias, pessoas se colocando nos seus projetos, sabe? Boa, não, demais. Tanto que assim, eu acho que o que contribuiu com isso é que tudo aquilo que eram as fórmulas, né, do conteúdo de Instagram, tipo, poste viagem, poste o restaurante, poste a balada. Não temos, né? E aí fazemos o que agora? Eu quero aproveitar essa história para a gente falar então, que assim, vocês estavam numa lógica muito forte, eu estava acompanhando super detox digital, na veia, né? Vamos fazer o detox acontecer. Eu fiz, foi maravilhoso para mim, de verdade. E aí veio a pandemia. Né? E como é que vocês estão enxergando esse momento? Regredimos, pausamos, evoluímos, estamos perdidos sem saber o que fazer. Tudo isso. Todas as respostas acima. A gente estava muito na discussão, né? Não só na Contente, mas estava rolando essa discussão sobre o tempo de tela. Quanto tempo é o ideal para você passar por dia? É legal você acordar e já abrir o Instagram? Não. É legal você ir dormir vendo o Instagram? Não. Crianças, qual é o momento certo de introduzir telas na vida delas? Associações de pediatria falam, algumas falam 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio, uma criança pode ter uma exposição de meia hora a alguma tela, isso sempre junto com os pais. Posso fazer só um parêntese, você falou isso. Eu tenho que recomendar, porque é muito legal. Tem uma edição especial da revista Gama, que inclusive a Isabelle vai estar com a gente, vai estar com a gente amanhã. A revista Gama tem uma edição especial só sobre telas e crianças. Que legal. É muito legal a Gama, acho muito bom o conteúdo que eles estão fazendo. Então, assim, a recomendação era essa. O que já bate de frente com muita gente que falava assim, nossa, olha aqui meu bebê, ele sabe mexer no iPad. Como se isso fosse um sinal de inteligência, e óbvio que é. Mas, assim, a recomendação dos órgãos competentes é para que você
retarde esse primeiro contato. Então, assim, sei lá, quando a criança tem 5 anos, ela pode ficar 1 hora vendo TV. Então, estava toda uma discussão, e aí tem pais e mães que endossaram, que pegaram essa bandeira e falaram assim, meu filho não come açúcar até os 2 anos, meu filho não vê telas. E, de repente, tem uma pandemia. Todo mundo está dentro de casa, entreter uma criança já é uma questão, entreter uma criança que não está indo para a escola, que não está indo para o parquinho, que não está recebendo cuidado de uma rede de apoio, é óbvio que esses pais vão dar tela. Então, até teve um update da Associação de Pediatria dos Estados Unidos que falou, tá tudo bem, é um momento em que as crianças terão mais tela sim. Eles não recomendaram um período específico nem nada, mas é assim, toda a discussão que a gente estava mudou completamente porque todas as nossas interações, elas se dão a partir dessa tela agora. É trabalho, é relacionamento, é entretenimento. Então, escalou loucamente, né? Eu tava sempre, desde que eu comecei a pensar nisso, eu sempre tento cuidar para ficar, sei lá, 3 horas e meia, 4 horas por dia no celular, que é bastante, mas eu trabalho com isso também e eu gosto muito, e tem todo o aspecto de que, tipo, a gente é viciado mesmo. Eu agora, assim, umas 2, 3 semanas, eu estourei demais o tempo, assim, tava passando 7 horas, já teve dia que eu passei 8, dando expediente no meu celular, e assim, dando expediente no meu celular é maravilhoso. Não, difícil. E aí, como eu já tinha ativado essa chavinha de monitorar o tempo, eu falava, não dá, não dá. Até o momento em que eu fiquei muito, muito vendo o Instagram e tudo mais, fiquei lendo notícias loucamente e fiquei em muitos grupos de WhatsApp o tempo inteiro. Até que teve um dia que esse dia acabou com eu assistindo o Fantástico, do começo ao fim. Isso nunca mais eu tinha feito isso. E é muito legal, o jornalismo é incrível e tal, mas assim, não tem como você ficar bem vendo tanta desgraça. No outro dia eu acordei e falei assim, não vai dar, eu tô ficando muito ansiosa, tô ficando mal mesmo, sabe? Tipo, mal, ansiosa, sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir dormir direito. Aí eu acordei e saí de todos os grupos de WhatsApp. Eram 60. Parei de contar quando chegou em 60, entre trabalho, grupo inativo e tudo mais. E falei assim, não vou ler notícia por uma semana e vou diminuir meu tempo de tela também por uma semana. E aí foi difícil, né? Fiquei, assim, primeiro dia era um silêncio que eu não estava mais acostumada, porque assim, o WhatsApp não piscava, eu estava vendo tudo menos. Primeiro, segundo dia foi difícil, o terceiro foi acostumando. O resultado é que eu consegui me concentrar melhor, consegui baixar a minha ansiedade e resolvi que, assim, posso passar um tempo, mas eu não posso passar sem a consciência, sabe? Tipo, só deixando, só ficando ali de qualquer jeito. Principalmente porque quando você fica fazendo isso, você entra naquela espiral de olhar um monte de conteúdo que te faz mal, de certa forma. Né? Você não está passando 8 horas no celular assim, estou aprendendo. Não, você está vendo a briga da celebridade que você nem gosta. Né? Então, assim, é uma conversa que, mesmo na pandemia, assim, você está aproveitando para se conectar minimamente com alguém que está distante. Você está aproveitando para, sei lá, às vezes é ver uma foto bonita. Ou você só está entrando naquele buraco, principalmente o buraco das notícias, né? Que é impossível. Eu adoro que uma vez eu vi um tweet que a gente está vivendo a pandemia e o pandemônio. Então, assim, todos os dias vão ter uma série de notícias que vão te deixar, que podem te deixar mal. Você vai escolher todo dia ver aquilo ou você vai escolher ser um pouco protagonista dessa relação também? Então, acho que passa por aí. Super. Nossa, é demais. Acho que a gente tem que cuidar dessa autocuradoria, né? Da forma como a gente consome notícia, que tipo de notícia que a gente consome e os momentos que a gente quer fazer isso, né? Porque senão, de fato, você está sendo levado por essa espiral maluca. É igual você falou, a gente entra na hora que você estava falando da briga de celebridades, eu lembrei de um tweet que eu ri, porque eu falei assim, gente, é isso mesmo. A pessoa falou assim, não temos tempo para ver um TED de 15 minutos, mas temos para assistir um IGTV de 10 minutos expondo uma outra celebridade. Certo? Não, mim, o áudio foi um dia que eu estava vendo uma polêmica no Twitter que era sobre uma youtuber mirim que a mãe estava explorando ela. Sim. Eu nunca ouvido falar na youtuber e eu já estava vendo a internet inteira acusar essa mãe de exploração. E assim, eu fiquei muito tempo olhando isso. Eu falei, caramba, o que é que eu estou fazendo?
Não é que assim, também não é esse papo de tudo que você vai ver é construtivo, tudo que você vai consumir é para aprender. De jeito nenhum, a gente gosta de ver as Sim, Kardashians também, entendeu? Mas assim, é só tudo bem. dar uma equilibradinha, assim, porque para mim estava fazendo mal ficar nesse looping frenético de notícia em tempo real o tempo inteiro e a fofoca aleatória, assim. Então, eu dei uma pausa e ainda me deparei com um livro maravilhoso que chama Factfulness. A Luísa que tinha me indicado, ele até serviu de base para um dos especiais de conteúdo que a gente fez sobre dieta da informação. E esse livro, ele é maravilhoso. Ele fala como a gente pode ter uma relação com notícia de um jeito diferente, com o mundo, na verdade. Ele fala que o jornalismo, principalmente, é muito baseado numa visão de mundo dramática. Então, acontece uma tragédia, você vê sobre aquela tragédia. Ele dá um exemplo que, assim, um dia na Suécia, de onde o autor é, um cara foi atacado por um urso. Isso acontece uma vez a cada 100 anos. A mídia inteira cobriu esse ataque. No mesmo dia, uma mulher foi espancada loucamente pelo marido, numa coisa horrorosa. E aí ele fala, uma mulher sofre violência doméstica na Suécia a cada 30 dias. No Brasil é a cada hora, né? E aí ele fala, a notícia deveria ser que as mulheres sofrem violência doméstica todos os dias, e não que uma vez em 100 anos um cara foi atacado por um urso. Então o jornalismo, ele é muito especialista em pegar essas histórias extraordinárias, porque realmente você vai querer ouvir sobre o ataque do urso. E deixar isso acontecer várias vezes, e você fica com a visão que o mundo está se acabando. Eu sei que é delicado a gente falar sobre isso no momento de pandemia, porque a gente está vendo, principalmente no Brasil, um desgoverno, uma falta de tudo. Ao mesmo tempo, se a gente consegue se deslocar um pouco e olhar para as notícias a partir de um viés de mais informação e menos emoção, talvez a gente consiga navegar melhor. Isso, factual. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e voltar um pouquinho no tempo nas nossas perguntas. Antes disso, Marília, Gabriel, brigadíssimo. Ficamos felizes com o retorno de vocês. Estão falando que estão se acostumando já a acordar todo dia de manhã para acompanhar o Café com Conteúdo. Quero todos os dias para sempre. Eu também, Gabriel, meu sonho. Vamos fazer isso acontecer. O pessoal do Curral que está aqui acompanhando fala assim, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Vamos operacionalizar. Deixa eu voltar um pouquinho numa pergunta do Thiago aqui. Ele falou que se identifica demais com o que você falou sobre a época que a internet era fonte de inspiração, mais fonte de inspiração e criatividade, mas ela virou trabalho, né? E, de fato, né, para cada vez mais pessoas, a internet significa trabalho. Hoje, então, meu Deus do céu, nessa história de home office, mais ainda. E aí, ela está emparelhada para nos guiar para determinados caminhos e comportamentos. Como que a gente trabalha com as redes sociais e retoma uma relação construtiva com a internet? Eu acho que é um grande desafio para todo mundo que trabalha com redes sociais pensar sobre tudo isso, pensar inclusive sobre o tempo de tela, pensar o quanto você quase não desliga, né? Você está o tempo inteiro trabalhando. E eu acho que toda relação ela passa por um momento de autoconhecimento, assim, de você entender o que é que te faz bem e o que é que não faz, porque a internet ela é muito especialista também em distrair, né? Em deixar a gente ir pelo que o outro está fazendo. Mas, assim, o que é que você quer fazer? Você precisa... Eu converso muito com alguns amigos ou com algumas pessoas que me procuram e elas falam assim, nossa, eu sei que eu tenho que ter um Instagram, mas eu não quero, eu não gosto, eu não quero aparecer, eu não quero ficar fazendo stories e tudo mais. Aí eu falo, quem foi que falou que você precisa fazer desse jeito? Qual é a sua forma de existir naquela ferramenta? Ela ainda permite que você mesmo crie essa sua jornada, né? Então, eu acho que, apesar de muitas fórmulas, de muita gente que promete te vender um curso, alguma coisa que fala, agora você vai conseguir ganhar dinheiro, agora você vai tal, na internet que a gente quer, a gente pensa menos nessa internet blockbuster, em que todo mundo tem 1 milhão de seguidores. É complicado, você ter 1 milhão de seguidores, que seja uma comunidade superativa, haja trabalho também para você lidar com aquilo ali, tudo ali. A gente tem, às vezes, eu acho que tem que ter uma conversa também sobre os números na internet, sabe? Toda vez que alguém me fala, mas eu só tenho 1.000 seguidores. Aí eu sempre falo,
tenta pensar em colocar essas 1.000 pessoas num lugar físico. Cabe? Na minha casa não cabe. Tipo, é muita gente, assim. Então, eu acho que acaba passando por o trabalho que você vai colocar na internet é o trabalho que você vai colocar no mundo, assim. O que é que hoje te importa? Quais são os teus valores? Qual é o teu propósito? O que é que você tem para dividir com o outro para além do que todo mundo está fazendo? O que você faz, só você faz. Pode ser parecido com alguém, pode ser outro, mas só você tem o seu repertório, só você tem suas referências, só você tem o seu texto, ou o seu áudio, ou o seu vídeo, a sua forma de fazer as coisas, assim. Então, eu acho que o trabalho na internet, ele está ligado muito à autenticidade, e para a gente sempre funcionou assim, quanto mais a gente mergulha na gente, mais a gente entende a força que esse conteúdo tem. Então, às vezes esse mergulho é um curso, às vezes é um livro, às vezes é um retiro espiritual, assim, tipo, sabe? Sempre vai ter alguma coisa nesse caminho, principalmente para a gente que é dessa economia criativa, e que a gente é muito o trabalho, que as coisas se misturam. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Eu acho que super. Se não, conta pra gente aqui se não deu. Agora, eu achei interessante que, assim, rolou dois comentários. Rolou uma pergunta e um comentário na sequência que mostram pra gente até a pluralidade desse espaço, né, da internet. Porque a Helena, de um lado, pede pra você falar a respeito da política de cancelamento nesse período de pandemia, falando que estão vendo muitas pessoas levando essa questão muito a sério, principalmente agora que as redes sociais viraram as únicas formas da gente sair, né, da nossa casa. Por outro lado, a Camila falando que ela, no meio desse caos que as redes viraram, ela também vê a internet como um espaço de acolhimento. Então, assim, a gente está vivendo momentos, né, diferentes. Mas conta pra gente, Dani, o que você vê a respeito dessa história? Vocês falaram sobre isso, né, da Content também, sobre esse movimento, esse momento que a gente está vivendo de cancelamento digital muito forte. Eu acho que é muito curioso, né? Cultura do cancelamento foi a palavra de 2018, eleita por um dicionário, Macquarie, da Austrália. Isso revela, né, que a internet está bombando nesse assunto. E a cultura do cancelamento, para quem não é familiarizado com o termo, ela acontece quando uma pessoa, geralmente uma pessoa pública com uma quantidade X de seguidores, ela fala alguma coisa que é lida pelos outros como absurda, ou ela é escrutinada na internet e acham tweets de tempos atrás falando coisas racistas, homofóbicas e tudo mais. Então, o que é que acontece? A internet faz um levante e fala assim, essa pessoa está cancelada, não dá mais para a gente levar essa pessoa a sério. A gente sempre se questionou muito sobre a efetividade da cultura do cancelamento. Por quê? Ela amplifica o que ela quer diminuir. Então, de repente, está todo mundo falando do youtuber racista. O que acontece? O youtuber ele começa a ganhar seguidores. Então, para a gente ficar uma sensação de que uma pequena massa de pessoas que que pautam muitas discussões na internet, que são muito ativas e tudo mais, falavam, não, essa pessoa está cancelada e tudo mais. Eu acho muito legal quando se faz um resgate de tweets racistas e isso se traduz num cancelamento de contratos, por exemplo, desse youtuber. Tipo, as empresas falando, eu não vou apoiar alguém que tem esse discurso. Sendo que o que acontece é que dá aquele frenesi na hora, 3, 4 meses depois, ninguém lembra mais, porque o cancelamento ele está acontecendo todos os dias. Eu acho muito emblemático 2 casos, o da Anitta e o do Felipe Neto. Ambos já foram mega cancelados e ambos agora estão emergindo como vozes conscientes, assim, né? Tipo, levando conhecimento, propondo discussões. Eu acho que quando a cultura do cancelamento ela vem com uma ideia de construir alguma coisa, de construir, eu acho que de dizer assim, beleza, errei, reconheço o erro, peço desculpas. Isso quando não é um erro criminoso, que isso se resolve em instâncias que não são a internet. Exato. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente aproveita esse momento muito louco que a gente está vivendo, de muita intensidade, e a gente canaliza tudo para essa raiva ali no teclado. E não necessariamente aquilo se traduz numa mudança de comportamento. Quando muda o comportamento, eu acho muito bom. Quando faz pessoas idiotas se tornarem ainda mais famosas, eu acho péssimo. E a gente fez um especial recentemente, o grupo Consumoteca, que é de pesquisa, rodou uma pesquisa para Contentes e tudo mais. Eles já estavam fazendo e eles rodaram algumas coisas para a gente e falavam um pouco sobre cultura do cancelamento também, se era efetivo ou não.
E aí, o entendimento, uma das respostas dizia assim: o público não gosta, mas não deixa de seguir. Entende que a pessoa erra, mas continua lá. E eu achei isso muito interessante, porque a gente acha que a pessoa é cancelada realmente, mas geralmente não. Teve um caso, umas 2 semanas atrás, de uma blogueira que falou que foi bem racista e o Twitter inteiro ficou, vamos denunciar, caiu o perfil dela. Ela começou outro já com milhões de pessoas, porque assim, a gente está vivendo um momento também em que não tem muito espaço para diálogo, né? As pessoas querem ter razão, querem firmar sua bandeira e querem dizer para o outro assim, você não tem o direito de existir. Então, eu acho que ainda essa questão ela está meio no começo. A gente está no começo dessa discussão sobre cultura do cancelamento e ela é menos efetiva do que parece. Sim, e eu acho que também é importante a gente não errar, né? Na minha opinião, não errar o alvo nesse caso, né, Dani? Acho que a gente tem que pensar que não é cancelamento de pessoas, é a gente ir contra atitudes, comportamentos. O que você falou, assim, de o que é crime é outra instância, a gente nem está falando a respeito disso. Agora, assim, de coisas que a gente não concorda, de valores com os quais a gente não comunga, de coisas que a gente não quer mais, que a gente não aceita, a gente está falando de comportamento. Meu grande incômodo com o cancelamento digital é o cancelamento de pessoas, sabe? Da gente às vezes, ir numa direção em que a gente destrói, porque assim, ao mesmo tempo que existem esses casos emblemáticos, né, de pessoas que são canceladas e descanceladas toda hora, tem até um perfil no Twitter que ele fala cancelados do dia, para você não se esquecer quem está cancelado. Então, assim, tirando esses casos, tem gente realmente que sofre muito com casos como esse de cancelamento, e a gente, mesmo no Curral, a gente começou a acompanhar, inclusive, casos de pessoas sendo canceladas no trabalho. Então, assim, não é só de pessoas famosas, é gente dentro do trabalho, no grupo da empresa, no WhatsApp da empresa, sendo cancelado pelos outros funcionários. Então, assim, começa a ganhar um contorno muito estranho, né? Sim, e assim, a gente entrevistou o Spartacus, que é um youtuber, que ele foi cancelado há um tempo, e ele fala, o cancelamento dura 3 dias para a internet, mas para quem sofre o cancelamento, ele dura muito. Falou, eu fiquei deprimido, eu fiquei com medo de sair de casa, eu recebia tanto comentário de ódio, que eu achava que se eu fosse para a rua, alguém ia me atacar. Ele precisou começar um processo, fazer terapia, tentar entender o impacto daquilo ali, porque é muito fácil também, né, você ficar raivoso por trás de uma tela. Muitas vezes esse cancelamento ele não é feito por pessoas que estão falando seu nome, seu sobrenome, são feitos por pessoas que estão ali querendo ver o circo pegar fogo. Então eu acho que mostra que a internet está cada vez mais dentro das nossas conversas, mas que a gente ainda precisa muito amadurecer essas relações, né? Amadurecer e usar essa internet como um espaço de construção também, não só de cancelamento. Muito bom. E pensando então nisso e pensando também numa presença mais digital, mais saudável, qual que você acha que é o papel das marcas nessa história? Eu acho que as marcas, elas precisam entrar nas conversas. Eu acho que a gente ainda vê muitas marcas querendo pautar conversas, querendo pautar um movimento sobre autoestima feminina, por exemplo. A internet está fazendo isso há um tempão. É pela internet que eu me descobri feminista, sabe? Tipo, depois eu li vários livros sobre, mas assim, foi ali, ao ver uma coisa ou outra, que eu falei, nossa, é verdade. Eu faço parte desse grupo. Então, às vezes, as marcas, elas vêm com um discurso muito estetizado, muito pronto, falando assim, agora vamos conversar sobre isso. Eu queria muito ver marcas apoiando pessoas e projetos de forma mais constante, pessoas que já estão voltando essas conversas, sabe? Tipo, acho que isso também, esse momento agora, até numa entrevista perguntaram para mim, assim, você acha que agora, porque tivemos cancelamento, né, de blogueira fitness que no meio da pandemia fez uma festa e falou foda-se a vida e até agora não voltou para o Instagram. E aí rolou toda uma discussão do tipo, é o fim das blogueiras fitness desse jeito, é o fim dessas pessoas na internet que só falam, só vivem de um discurso que no fundo é muito vazio ou não? Falei, eu queria até que fosse, eu queria que nesse momento a gente se conectasse com a internet que vira mais um lugar de acolhimento, como a Camila falou, em que as conversas são mais reais, mais verdadeiras. Mas acho que não. Ainda tem muita marca que vai procurar quem tem 4 milhões de seguidores, independentemente se o engajamento é bom, se não é. Tem muita marca que faz campanha e não está nem aí para uma conversa de verdade, para um engajamento real.
Eles pegam um investimento de mídia e fazem com que os números sejam o que eles esperam. Então, assim, eu gostaria muito que a conversa da questão das marcas com produtores de conteúdo também evoluísse, para que a gente falasse menos desses números inflados e mais de conversas de verdade. Maravilha. Por falar nisso, vocês lidam bastante com marcas, né, no dia a dia na Contente. Como que é a escolha de temas? Como que vocês lidam com os parceiros? Como é que vocês buscam parceiros? Porque eu acho também, bom, olhando de fora, a gente tem uma sensação de que vocês também buscam pelo match desses parceiros de projeto, né? É super isso. Assim, a gente com o Instamício, a gente acabou tendo uma experiência muito boa da dor e da delícia, que é as marcas, elas vinham e procuravam a gente, falavam, quero fazer isso. No começo ainda tinha uma ou outra que falava, quero que você faça uma missão que é fotografe meu copo X. E a gente falava, não é assim, a gente não quer fotografar o produto, a gente quer Missão saber... merchan. Exato, tipo, a gente quer falar de temas, a gente quer que a sua marca apresente um tema que seja interessante para a comunidade e tudo mais. Mas a gente foi tão firme nisso que muito rápido as marcas também entenderam o que é que elas podiam esperar dali. E eu acho que a mesma coisa acontece com a Contente. Assim, a gente o tempo inteiro está comunicando o tipo de conversa que a gente quer ter, o tipo de interação, o tipo de engajamento. Então, acaba atraindo marcas que já entendem, que elas sabem que quando vão fazer alguma coisa com a Contente, não é uma fórmula, não é assim, você comprou um espaço e vai aparecer de qualquer jeito. Não, é um trabalho que vai envolver uma curadoria de um tema, que vai envolver uma pesquisa mais profunda, entrevistas, que vai envolver uma estética que é muito própria. Então, a gente é quase como se a gente estivesse o tempo inteiro jogando ali para o universo e colocando no conteúdo o tipo de marca que a gente quer atrair. Muito bom. Posicionamento e clareza são coisas maravilhosas, né, Dani? Quando Mas a gente começa engraçado. mostra. Assim, eu imagino que ainda tenha coisas para filtrar, né? Não, é engraçado porque assim, tem a. Eu falo tudo isso, mas assim, a gente tá super fazendo o dever de casa. Esse site novo a gente vai ter o novo da Content também, porque a gente tava com pouca clareza. A gente entendeu nessas últimas semanas que não estava claro o que é que, sabe, quando uma marca chega, o que é que ela pode comprar, como é que ela pode aparecer, o que é que acontece. Então a gente está fazendo super um exercício de trazer mais clareza. E é engraçado porque a gente já fez site algumas vezes. Aí é meio quando você acaba de fazer um site, ele já está pronto para fazer outro, né? Você já mudou e tal. A gente sempre ficava querendo ter o nosso pitch de elevador. Qual é a frase que define a content e tal? E eu percebi que, assim, é quase que a cada 6 meses a gente vai moldando e olhando a empresa e os produtos a partir do que a gente está experienciando agora. Então, apesar de falar tudo isso, eu também estou fazendo o dever de casa, sabe? Para deixar tudo mais claro. Eu acho que esse é um exercício constante para quem produz. Exato, isso que eu ia comentar. Para quem trabalha com atividades, principalmente atividades criativas, né? Eu acho que isso é um exercício permanente, de toda hora você revisitar isso. E ao mesmo tempo que é um desafio, é uma dor, né? Eu nunca contei isso, mas uma vez, deve ter uns 3 anos, eu acho. Fiz meu mapa astral. Você não tem noção o que a pessoa, que a astróloga me virou e falou assim. Ela falou assim: no seu campo profissional, eu estou vendo aqui que você tem uma empresa, mas as pessoas não sabem o que a sua empresa faz. Eu falei assim: não faz isso não, moça. Pelo amor de Deus. Ela falou assim: tem que dar clareza. Eu falei assim: não é possível. Até no meu mapa astral está escrito isso, Jesus. Não é possível. Acho que é o desafio de todo mundo. E também tem o desafio de, assim, você conseguir falar disso com uma constância sem o tempo inteiro estar vendendo o seu produto, né? Acho que quem produz conteúdo passa por isso também. Sim, super. Deixa eu puxar uma pergunta aqui. O Thiago está falando que aquele momento que a gente respondeu ele falou que respondeu super e trouxe um alívio. Obrigado, Thiago. E vou recuperar uma pergunta que eu tinha deixado lá atrás. As pessoas acham que eu esqueço das perguntas. Nunca me esqueço das perguntas. Marina perguntou se tem algum método que estimula esse processo reflexivo que vocês trazem. Ela complementa a pergunta falando que ela tem percebido que a gente
tem que entrar mais no processo de formular perguntas que nos levem à reflexão, do que buscar somente respostas. Como que é esse processo para vocês? Olha, ele é um processo constante. A gente está o tempo inteiro pensando nisso. Assim, eu acho que tem essa questão de quem é empreendedor, quem é produtor de conteúdo, quem trabalha com isso, tudo vira insumo, né? Então, às vezes é isso, é um TED Talk que você ouviu, uma entrevista, é uma conversa que você teve que te faz pensar, nossa, isso aqui, como é que eu respondo? A gente tem muito pensado, e fora todo esse rolê do autoconhecimento, então, para mim, é muito pautado em leitura, assim, agora eu voltei a fazer terapia também, tem uma grande questão, assim, naquela fase da terapia que eu penso, por que eu não voltei antes, sabe? Tipo, fiz 3 sessões e já tô apaixonada de novo. Mas essa ideia constante de que a gente vai modificando o nosso caminho, a gente já tem uma essência, a gente já sabe o que faz, mas assim, tudo pode dar uma melhorada. Eu acho que nesse momento agora em que a gente tá uma redução de estímulo gigante, né? Tá todo mundo mais para dentro de casa, tendo que se reinventar também. O que é que a gente faz para que esse conteúdo seja relevante, para que o trabalho tenha força, assim? Para mim é muito um lugar de autoconhecimento, é um lugar de exercer também, de não ter medo de colocar as questões, assim, porque apesar disso tudo, eu ainda sofro com síndrome da impostora. Várias vezes eu falo, nossa, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu, para aparecer em stories, assim, já foi um drama. Eu só aparecia com filtro de gatinho. Até que um dia uma amiga falou assim, amiga, você tá falando coisas legais, mas não dá para te levar a sério. Supera, sabe, o filtro de gatinho. Mas eu acho que é esse lugar de você se conectar muito com a sua força criativa, sabe? É muito, até repetindo, só você tem o que você tem para oferecer para o mundo. Como é que você escolhe fazer isso? Isso não quer dizer que você precisa toda hora estar ali, mas como é que você entrega esse seu ouro para outras pessoas, se essa for sua vontade, se esse for seu trabalho, sabe? Maravilha. Bom, aproveitar a pergunta da Carol também e já emendar. O que te inspira hoje? Tem algum perfil, algum canal, alguma coisa que você acha inspirador, um livro? Onde você está buscando suas inspirações? Eu busco muito em livro. Eu nem tô com o meu fundo Globo News aqui, mas assim, eu tenho fundo Globo News cheio de livro. Eu vi, é verdade. Para mim, esse tempo da leitura no livro físico, ele é muito importante, assim, porque é um tempo em que eu consigo me concentrar, em que eu consigo ler coisas de mais fôlego. Eu sempre gostei de ler anotando coisas, escrevendo, então, quando eu consigo mergulhar no livro, geralmente eu acabo tendo uma ideia, um insight, é uma frase de uma coisa, é outra. Então, assim, para mim, hoje em dia, sempre foi muito pautado em livro. E também nessa ideia de sair um pouco do que está todo mundo falando. Eu gosto de ler, às vezes, uma coisa nova e aquilo ali acaba virando um conteúdo, aquilo acaba virando um pensamento. Nesse momento de pandemia, música me salva todos os dias, eu ouço muita música. Eu amo o perfil da Tereza Cristina. Todos os dias, 10 da noite, essa mulher começa a cantar e a receber convidados. E assim, é um bálsamo, é um presente que ela nos dá. É muito bom também desligar. Eu acho super importante a gente que trabalha produzindo conteúdo, conseguir também não produzir, sabe? Ter os nossos momentos de respiro. Eu me inspiro muito em pessoas, assim, tipo, pessoas do meu círculo, pessoas com quem eu tenho trocas mais intensas. Eu comecei há um tempo atrás, há um mês e meio atrás, a conversar muito com 2 amigas sobre trabalho. A gente começou a fazer umas rodas de conversa entre nós e, assim, uma perguntava, o que é que você acha que eu faço? Tudo nessa ideia de como é que a gente se mostra de um jeito melhor. Então, uma delas, que é super minha amiga, ela fala, eu acho que a Content faz isso, mas eu não sei, eu acho que é aquilo. E foi tão legal ter o olhar de outra pessoa sobre o trabalho que me ajudou nessa construção, inclusive, de um posicionamento mais robusto e tal. Então, assim, escolher, às vezes, ter menos interações com menos gente, mas de uma forma mais profunda. Porque a gente está, né, na distração e às vezes a gente fica muito falando com muita gente, mas às vezes, se você faz isso, 3, 4 encontros com as amigas, até para falar de trabalho, você acaba fazendo essa rodada de inspiração muito bacana. E gosto também de usar esse tempo que passa no Instagram para aprender.
gosto de ver a vida das pessoas, mas gosto de seguir pessoas feito a Monique Evely, que é uma super empreendedora, criadora do Desabafo Social. Vários posts dela, assim, sabe, são uns posts curtos, mas vem aquela porrada que te faz pensar. Gosto também, amo o perfil de cachorro. Eu deixei nas dicas depois. Verdade. Para misturar. Mas é isso, assim, tipo, para mim é muito pautado nesse conhecimento que vem de um aprofundamento. Adoro as pílulas, adoro ver várias coisas no Instagram, mas gosto muito de trocar nessas conversas mais profundas e aprender. Muito legal, e acho que até o que a Ana Rodarte acabou de falar aqui, que a minha roda de amigos é a minha maior inspiração, é tão bacana isso, né? Também a gente entender que as pessoas que estão perto da gente e que a gente pode trocar com elas, faz tanto sentido a gente dar esse espaço para elas na nossa vida digital também, né? Porque a gente, às vezes, na nossa vida digital, a gente está ali perdido entre celebridades e influencers, né? Não, e tem uma coisa também da gente valorizar nossos amigos, sabe? Tipo, a gente um dia desses, semana passada, deu uma entrevista para um podcast, participou de um podcast sobre amor na pandemia, e era eu, a Lu, e era a Cris Rocha, que é uma psicanalista, que ela é super do meu grupo de amigos, que a gente sempre se encontrava em festa. Então a gente sempre dançava junto, conversava, e ela é uma super psicanalista. Depois que acabou, eu falei, Cris, eu amei saber do teu trabalho, porque a gente também... para não virar essa coisa que acontece muito em São Paulo, principalmente, que é assim, quando tinha a vida anterior e você encontrava pessoas, em 2 minutos a pessoa já estava te perguntando, o que é que você faz? Então, eu tenho um grupo de amigos que aboliu esse o que é que você faz, e a gente só se conhece e se curte nas festas e tal. E às vezes você perde a oportunidade de saber o que a outra pessoa está fazendo. E aí foi muito, muito legal, muito inspirador. E até nesse sentido que às vezes a gente dá a nossa audiência, nossa atenção para várias pessoas desconhecidas, e tem vários amigos que estão lá começando um projeto, fazendo seu próprio projeto, escrevendo mais, aparecendo. E aí tem muita gente que fala assim, nossa, agora só quer ser a blogueirinha, né? Eu acho um saco essa frase, acho tipo um desserviço. Sou da época do blog, que tudo era mato. O blog me fez conhecer a minha sócia, criar uma empresa que existe há 10 anos. Eu sou apaixonada pela internet. E, assim, eu acho que esse ranço, sabe? Só quer ser a blogueirinha. Se sua amiga ou seu amigo tá lá tentando criar alguma coisa, apoia esse teu amigo como você apoia um desconhecido, às vezes, sabe? Tipo, poxa, você não dá o seu tempo para ele. Como é que você contribui para essa pessoa? A gente tem que, talvez, olhar um pouco pro macro e apoiar essa nossa rede e depois ir pro outro, sabe? A gente se encanta muito com o desconhecido, mas a gente precisa muito valorizar quem está perto também. Maravilha. Gente, estou amando o papo, mas a gente está chegando no final, infelizmente. Malu, primeiro, Malu, todos os dias aqui, brigadíssimo. Ela falou lá no início, aos 3 dias ela está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença sempre. Malu pediu para repetir o assunto do amor. Só para respondê-la, Dani, vocês fizeram um especial, né, na semana passada, sobre, aproveitando o Dia dos Namorados, vocês falaram bastante a respeito de amor em tempos de redes sociais, etc, né? Não, foi muito legal esse especial, porque a galera se identificou muito. A gente queria falar de amor nesse momento de pandemia, mas a gente queria ir além. Tipo, a questão dos relacionamentos é muito impactada pela internet, né? Quem já não pensou, eu tenho que postar no Dia dos Namorados ou não tenho que postar? Tenho que fazer homenagem ou não tenho? Aí a gente até colocou, quem ama aposta? E aí foi uma chuva de interação ali, cada um falando, não, acho que posta, acho que não, acho que preserva. Então, é muito interessante ver como a internet impacta muitas coisas, assim. É até engraçado, porque uma época eu não postava. Eu falava, não, minha vida, assim, sabe, meus relacionamentos, será que eu posto, será que eu não posto? E eu até podia postar, mas muito low profile, assim, e hoje em dia eu posto, não posto muito, mas eu gosto de compartilhar isso. Então, é legal ver também que até nessas nossas questões íntimas, a internet aparece, né? E tem toda a coisa da paquera. Essas lives da Tereza Cristina são super um lugar de paquera. Aí tem uns amigos que nunca paqueraram na internet e aí eles falam, como é que faz? E aí, o que é que eu faço? Eu falei, gente, tenta conversar, faz alguma coisa aí. Mas é interessante ver como tem novos códigos, né? Eu aprendi recentemente que quando você responde com um foguinho,
se reage com foguinho nos stories de alguém, é porque você tá querendo paquerar. Eu falei, não sabia, me senti velha. Também. Mas que é isso, assim, que as pessoas estão muito mais online, e esse especial que a gente acabou também fazendo uma parceria com a Mutato, que é uma agência, e eles fizeram uma pesquisa que mostra que as pessoas estão, nesse momento, muito mais dispostas a conversarem bastante antes de partirem para um date. Então, já que a gente não pode se encontrar, apesar de que a gente sabe que tem gente que fura a quarentena para ter o date, as pessoas estão usando a internet para se conhecerem mais. E eu acho super positivo, porque acho que talvez antes desse momento era tanta oferta, tanta possibilidade, que você ia pulando de um para o outro, né? Então, acho que se voltar para essa internet, desse lugar também, quase dessa correspondência, acho super bacana. Malu, isso é sabedoria popular, né, Dani? Esse negócio do foguinho. Foram os jovens que me disseram. Os jovens disseram. Os jovens capturadores. Ó, Dani, muito obrigado. Adorei nosso papo, foi legal demais. Ficaria aqui também, ó, pro resto da manhã conversando contigo. Obrigado pela generosidade, por tudo que você disse. Adorei mesmo. Eu também, foi super legal. Muito obrigada. Tô adorando ler os comentários. Nalita, super amiga da internet. Marília falou, muito legal. Queria responder cada um. Super obrigada pelo tempo de vocês. Curral pelo convite, Thiago também, que vocês participaram, que mandaram mensagem. Super feliz de conseguir conversar um pouco mais. Estou sempre disponível para falar, tirar dúvidas na Contente, no meu pessoal, que é Dani Arraes. Isso. Se vocês quiserem conversar sobre internet, sobre produção de conteúdo, vai ser o maior prazer continuar. Maravilha, ó, tô compartilhando aqui com o pessoal como é que... Dani, mais uma vez, brigadíssimo. E, ó, daqui a pouco entra conteúdo lá com algumas referências da Dani. A do cachorro, ó, maravilhosa. Vocês precisam ver esse perfil. Tô salvando minhas tardes na hora do café. Às vezes eu abro lá e falo assim, meu Deus, eu quero morar nesse perfil. Me salva muito, é isso. A gente mistura um pouco de profundidade com um pouco de só fofura. Exatamente. Gente, bom dia para vocês, Dani. Bom dia, brigadíssimo. Bom dia, gente. Até uma próxima. Tchau.